Pra quem sabe, né? Eu trabalho com motorista de Uber, né? O meu corre é o único corre que eu tenho pra fazer meu dinheirinho. E aconteceu um fato que eu tava trabalhando na época das eleições. Essa última agora, né? Que era Bolsonaro versus Lula, aquela coisa toda. E no dia das eleições, eu tava numa cidade nobre de Niterói e eu peguei o cliente, eu acho que se eu não me engano, em Caraí. E eu tava levando ele em algum lugar e eu peguei um casal, na verdade, um casal, os dois casais com a camisa do Brasil, e os dois casais era branco, louro, olhos azuis, os dois. Tinha uma aparência, tinha uma idade, devia ter uns 32, 33, por aí, 34, por aí. 30, 28, 30 e pouco. E assim, a gente veio conversando normal, né? Porque geralmente dentro do carro, às vezes eu e o cliente sempre conversa, né? O cliente puxa o assunto e vai vindo. E os dois ali com a camisa do Brasil e tudo mais. E eu tava levando eles ao destino, ali pro centro de Niterói. E eles moravam, e eu peguei eles numa casa assim, bem luxuosa, mas tudo bem. Aí eu trouxe eles assim, né? Os dois com a camisa do Brasil, aquela coisa toda, a gente conversando. Aí eles meio que se ligaram que eu era cristão, né? Porque eu conversando ali com eles. E pra quem não sabe, eu moro em São Gonçalo. Aí beleza. Aí ele me perguntou assim: Você vai votar em quem, amigo? Aí eu falei assim, cara, eu vou votar em ninguém. Ele, não vai votar em ninguém? Eu falei, eu não vou votar em ninguém. Mas tu não é cristão? Aí eu falei assim, cara, eu sou, mas eu não quero votar em ninguém. Não tô sentindo que nenhum dos dois está, assim, seguindo uma coisa, assim, do governo. Deu pra entender? Lula nem se fala. E Bolsonaro, eu disse, não tá. Aí ele, pô, mas você é cristão, mas não vai votar no Bolsonaro, vai votar nulo. Eu falei assim, cara, não vou votar no Bolsonaro, entendeu? Não vou votar. Aí ele, não, mas não sei o que. Eu falei assim, cara, olha só. Aí eu falei com ele, eu fui bem sincero, eu falei assim, você conhece a história do rei Saul? Você conhece? Cara, nitidamente não conhecia. Porque era o famoso crentelho que a gente fala. Ele não conhece. Aí eu falei assim, cara, você conhece a história de Saul? Aí ele, aí ele já começou, né, ficar na dele. Aí ele, não, mas eu falei assim, cara, eu vou te contar a história de Saul. Então, eu dei assim, 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 resumir, né? Falando pra ele. Falei, cara, ali no tempo de Israel, o povo não tinha um rei. Entendeu? Não tinha um rei. Tinha um profeta, Samuel, mas não tinha um rei para liderar eles. Porém, ali no meio da guerra, né? No meio da guerra, tinha um cara chamado Saul. Saul ali todo bonitão, todo pá ali, ia pra guerra fazer o que tinha que fazer, chamava e o cara era o linha de frente, o cara fazia seu nome, fazia seu nome. E o povo tava tipo assim, sem um líder. O que aconteceu? O povo tava muito desesperado. O povo tava muito desesperado e o povo chegou para Samuel e falou assim: Samuel, pelo amor de Deus, Samuel, a gente tá precisando de um líder. A gente tá precisando de um líder, pelo amor de Deus, Samuel. Samuel, vai lá, conversa com Deus e faz o seguinte: fala para Deus que Saul tem que ser nosso líder. E pronto. Vai lá, fala com Deus que Saul tem que ser nosso líder. Tem que ser. E ponto final. Aí Samuel, sabe, ficou naquela porque teve pressão do povo e, e Samuel foi conversar com Deus. Samuel foi conversar com Deus. Deus, o povo pede Saul, o povo pede Saul, pede Saul. Então, assim, pela escolha do povo, pela falta de opção, só tinha aquele cara lá bonitão, o que tava o manda-chuva. Então, assim, Saul foi escolhido, beleza. Só que quem conhece a história de Saul, certamente, no longo da história, Saul começa a mudar seu coração. Ele muda seu coração, ele muda seu pensamento, muda sua forma de agir. Você entende? Ele vai mudando toda a sua estrutura. Toda essa estrutura. Aí Deus fala o seguinte: quer saber, Saul? Vou tirar você e vou botar outro. E quem botou? Davi. Mas Saul não entendeu, não compreendeu. Não estou dizendo que Saul é Bolsonaro e Davi é Lula, pelo amor de Deus. Tá bem longe, mas vamos lá, vocês vão entender.
Aí Deus falou, vou colocar Davi, porque Davi vai ser segundo o meu coração. Então, o que, que eu expliquei pro rapaz? Falei assim, cara, Bolsonaro está sendo escolhido por falta de opção. Você tá entendendo? Por falta de opção. Vocês não estão escolhendo porque ele é o melhor. Aí ele falou assim, ah, mas ele é o menos pior. Aí eu falei assim, se você tá votando nele que é o menos pior, o país nunca muda. O país nunca muda. Ah, mas votar nulo vai resolver a parada? Eu falei assim, resolver em si não vai, mas eu não sei o que vai acontecer. Só sei que eu não vou ter o peso de culpa de saber que eu votei num cara que, sabe, se fala cristão, olha só, ele se fala cristão, mas uma hora ele tá na igreja católica romana, outra hora ele tá na igreja protestante, outra hora ele tá em templos maçônicos. Você pode pesquisar aí, você vai ver. Outra hora ele tá fazendo vídeo xingando. Ah, não sei o que, vai pra. Ah, não sei o que lá. Depois, olha, é um caso a caso. Então, como é que você vai pegar um cara que se fala ser cristão, que em frente de vídeo, cara, o cara tá ali para ser a imagem de exemplo. Imagem de exemplo. E o cara tá pegando a responsa de falar que é cristão. Falar que é cristão. Aí ele vai para um vídeo e começa a xingar. E o outro, detalhes, isso na época, depois, quando foram passando, aí começou a rolar vários esquemas aí dos filhos deles aí em coisas aí por fora, e coisas e coisas e coisas e coisas, mas o cara, como exemplo, como cristão, não estava sendo. Ele não estava sendo. E o que aconteceu? Deus foi lá e tirou ele. Ah, Emerson, mas Deus então escolheu Lula então. Cara, se ele escolheu, aí eu não sei, né? Porque Deus ele pode usar quem ele quiser. Quem ele quiser. Esse que é o mal das pessoas da igreja. Ela não entendem isso. Quando Moisés, quando Deus chega para Moisés e fala o seguinte: olha só, Moisés, vai lá falar com o faraó para libertar meu povo. Mas certamente eu vou endurecer o coração de faraó para não libertar o povo. Olha só como é que é. Às vezes Deus bota uma pessoa assim, ruim, na nossa vida para a gente voltar para Deus. Mas as pessoas não entendem isso. Eu, às vezes, vejo o Lula como algo bom, entre aspas, porque às vezes o povo precisa passar pelo deserto, não somente para voltar para Deus, mas para que o governo ele volte a funcionar. Falar assim, poxa, realmente esse cara não deu certo. Que já sabemos. Só que tem muita gente ainda que não sabe. E tem gente na igreja que vota nesse cara. Mas tem gente que não sabe. Então, essa é a compreensão. E detalhe: se você é um crente e votou no Lula, na minha opinião é o seguinte: você tem toda a liberdade de votar nele, porque isso se chama democracia. Não, Deus não vai te culpar. Deus não vai te jogar pro inferno. Preste atenção. Deus não vai te jogar pro inferno se você votou no Lula. Por quê? Ele está participando de um voto democrático, um voto que é estabelecido de lei de homens. Não deveria, porque está passando por um julgamento criminal. Mas nós estamos vendo que está sendo um enrolo para ele ser preso. E foi tudo esquematizado para ele ser presidente. Porém, mesmo ele se candidatando, Paulo vai dizer, se eu não me engano, em Romanos 10, que toda autoridade é estabelecida por Deus. Querendo ou não, as autoridades permitiram que ele pudesse participar. E tudo o que acontece é pela permissão de Deus. Não estou falando que Lula está sendo usado por Deus. Você está entendendo? O problema é que a gente às vezes acha que só porque um cara é mau, que ele não pode ser um instrumento para Deus. Pode ser um instrumento de castigo. Faraó foi usado para ser mais rígido. Você está entendendo? E ninguém entende isso. Ninguém entende isso. Mas quando eu votei nulo, eu também tive meu direito, democraticamente, de votar nulo. Mas as pessoas não entendem isso. Não entendem.
A igreja hoje, ela vive numa briga que é surreal. Se ela lesse a Bíblia, eles não votariam no Bolsonaro. Não votaria. Mas por quê? Porque os cristãos também tá assim, tá sem escolha. Tá sem escolha. Mas por quê? Porque não oram. Porque não lê a Bíblia. Porque não jejua. Aí qualquer coisa que vem já aceita. Qualquer coisa que já vem já aceita. E quem estuda e sabe a história de Saul, Saul ainda tenta matar Davi ainda. Você tá entendendo? Saul tenta matar Davi ainda. Lembrando, não estou comparando Davi com o Lula. Não estou comparando. Mas o que falta na igreja é uma leitura responsiva. Responsiva. Bolsonaro não vai mudar o país. Não vai. A gente tem a ideia que um presidente ele pode mudar a mente de 200 milhões de brasileiros. Não vai. O que vai mudar o país é as pessoas. São os 200 milhões. Ou a maioria. Não dá para mudar a cabeça de todo mundo. Não dá. Não dá. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O seguinte é a gente não consegue ter leis nem na nossa casa, nem na rua quando joga um papel. Nem isso. Como é que você vai esperar de um presidente se você não faz a tua parte? As pessoas também têm direito, mesmo sendo cristão, têm direito de votar no Lula. Mas direito de votar no Lula não significa que vai ter as suas consequências. Não espere em votar em um Che Guevara da vida e colher fruto. Não espera. Não espera isso. E tem gente na igreja que não entende que essas coisas acontecem. Né? Jesus mesmo falou: é necessário que essas coisas aconteçam para que eu venha. Sabe por que acontece isso? Porque você não lê a Bíblia. Você é fraco. Você não lê. Você espera de um pastor no púlpito para você esperar num domingo o cara lá subir e você nem sabe o que ele está dizendo, se é verdade ou não. E essas coisas acontecem porque nós deixamos. Mas isso é uma coisa que faz parte da escatologia. Já é canon de você não saber. Você não ler só ajuda, só deixa a igreja mais fraca. Mas tudo isso faz parte. Se você lesse, entenderia. Se você lesse, não votaria no Lula. Se você lesse, não votaria no Bolsonaro. Se você lesse, não puxava saco do teu pastor, que às vezes ele está pregando alguma coisa e você nem sabe se é verdade ou não. Por quê? Tem preguiça de ler, é cansado. Tem força para ver uma série, tem força para assistir uma temporada todinha do Harry Potter, Crônicas de Nárnia, tudo. Mas uma Bíblia, que é um fator histórico, que tem ali as suas divisões. Ah, não, porque é uma parada muito cansada. Eu não gosto muito, não sei o quê. Então tá bom, continua nessa. Esperando que alguns pregadores conte para você alguns versículos que você não sabe se é real ou não. Ou se ele conta algum versículo, né? Porque muitas vezes a gente vai pra igreja e o cara conta a história da vida dele todinha. É por isso que eu, ultimamente, tenho desanimado de ir pra igreja. Tenho desanimado, sinceramente. Porque quando chego lá, é aquilo que Jesus fala, são cegos atrás de cegos. Hoje está desanimando de ir. Hoje está desanimando de votar. Hoje está desanimando de ir para um colégio. Até para um colégio que na época as divisões eram por questão de gosto musical. Um grupinho ali era grupinho do funk, outro era grupinho do rock. Mas hoje a divisão é questão política. Não que a política não possa ser falado na igreja. Tem gente que acha que política e religião não se misturam, mas isso é mentira. Isso é mentira. É óbvio que dia de culto é dia de culto. Mas política e religião se discute, se fala.
E outros temas também, como sexualidade, droga, bebida, porque se a gente não fala, as pessoas que são do mundo, são de fora, falam para os nossos filhos, falam para aqueles que são fracos na fé. Paulo vai dizer: tenham paciência, vocês que são fortes, tenham paciência naqueles que são fracos na fé. E vocês que não lê, perdão aqui, bati aqui, vocês que não lê, vocês são fracos na fé. E que tipo de fraco na fé? Aquele fraco na fé que não gosta de leitura, não gosta de uma oração. Paulo mesmo vai dizer que tem certas pessoas que se abstêm de leite. De leite, sabe o que é? Sabe, por que ele está falando isso? Porque quem se abstém de leite é a criança. Quem se abstém de leite é a criança. Só que quando chega um momento, você vai começando a comer comida sólida. Comida sólida. Até chegar um momento que você come arroz, feijão e bife. Só que se você tem 50 anos, 60 anos e vota um desses caras aí, eu tenho que te dizer uma coisa. Você ainda bebe leite. Porque leite é fácil de digerir, de processar. Você ainda tá no nata ainda. Tá no nata. Porque no dia que você começar a ler, você vai começar a comer comida sólida. E não vai parar mais. Não vai parar mais. Lê a Bíblia.